Fala galera, estamos de volta aqui no Molhando a Palavra, que é o canal que propaga conhecimento, informação, cultura da boa cachaça. E essa prosa é uma extensão da anterior, que eu tentei não, né? Me esforcei o máximo aí para justificar para quem acompanha o canal da chegada da cana-de-açúcar nas terras brasileiras, e a prosa vai seguir por aqui. Saúde! No vídeo anterior eu fiz questão de trazer aí uma interpretação sobre a motivação desses grandes navegadores aí de arrancar os recursos naturais da nossa costa, né? E aí a gente chegou no ponto principal, que é a chegada da cana-de-açúcar por aqui. É difícil saber exatamente quando que a cachaça nasce nessa relação aí. O que se sabe é onde se produzia açúcar, se produzia cachaça. E a gente tem as primeiras implantações de engenho aí por volta de 1516, 1515, 1516, para as bandas de onde hoje é o Pernambuco, né, que é onde foi esse primeiro alinhamento aí para a divisão de terras para cultivo de cana-de-açúcar, junto obviamente com o pau-brasil, que ainda reinava como um grande poder econômico, né? O pau-brasil ele sai de cena já por volta de 1650 por aí, onde já não era realmente atrativo, porque o açúcar já tinha dominado todo o cenário. Aí a gente tem nesse momento uma crescente absurda de compra de mão de obra africana, né, para se tornarem escravos aqui, que fique bem claro, né. Já que eu tô falando de história, eu vou dar vou falar sobre um ponto muito relevante que ainda circula a nível Brasil. Eu falo porque eu ouvi isso até na escola, que tinha um discurso de que o índio não servia para ser escravo porque ele era indolente, ele era rebelde. Isso, graças a Deus, já foi abaixo. Aí você pode ler qualquer antropólogo sério aí que fala de história do Brasil, vai conseguir derrubar essa tese. Não há nenhuma comprovação que ninguém, ser humano algum, seja índio, preto ou não, seja suscetível a um regime de trabalho com base em maus tratos. O que aconteceu com os negros nessa época a forma como eles eram arrancados da África, mas trazidos para cá. Não sei quem já se deu o trabalho de pesquisar basicamente sobre como que era o transporte dentro de um navio negreiro, mas essa mudança brusca de localização fazia com que eles chegassem aqui praticamente mortos, sem condição nenhuma de resistência. Mas os que tinham, quando tinha lugar e condição de, se rebelavam, e obviamente surgia a prova disso é o quilombo. No caso do índio, muitos deles foram exterminados, sofreram muitos maus tratos, aquilo, mas dentro de uma relação bizarra de comparação, eles estavam na mesma terra, estavam no seu ambiente de combate, vamos dizer assim. Então eles tinham muito mais condição biológica até de resistir melhor. Depois de organizada essa distribuição de tarefas, vamos dizer assim, prevista lá pela coroa, já com Tomé de Sá como governador geral, a gente teve uma crescente muito grande dos engenhos. A gente teve essa primeira referência aí de uma produção açucareira, e a partir daí a gente tem os principais dados de crescimento de engenhos em toda a costa brasileira. Eu falei disso já em 2 vídeos do canal, mas a proposta do canal é falar de história da cachaça, então a gente vai acabar sempre voltando nesse ponto. E a cana-de-açúcar já é um elemento de grande expressão dentro da colônia, né? O Brasil passa a ser pano de fundo já nesse momento, já comecinho no século XVII, já tem não sei se dá para chamar de concorrência, mas um equivalente ali de poder muito grande, de interesse comercial muito grande entre o alvo do pau-brasil e a cana-de-açúcar. A pecuária, ela chega nesse meio tempo aí, meados do século XVII, começo do século XVII, a gente já tem a aparição de outras fontes econômicas, como a expansão da pecuária e tudo mais, e a cana-de-açúcar vai sempre crescendo junto. E junto a isso a gente tem uma crescente de produção de açúcar também muito grande, principalmente na América Central, que é relativamente próximo. Uma cana já bem reproduzida em nossa costa, a gente tem uma crescente gigantesca de engenho de norte a sul do Brasil. Mas enfim, acho que o ponto principal que eu queria trazer de reflexão sobre era esse.
tem já no canal, para quem não conhece ainda, quem já assistiu vai conectar, que é uma prosa com o professor Elvis Campelo, que a gente fala basicamente desse período em diante, que é meados do século XVII, a revolta da cachaça, e o quanto que esse poder econômico do aguardente já existia dentro dessa nova sociedade, e o quanto que isso culminou em conflitos sociais, comerciais e afins. Mas eu não vou ficar repetindo tudo isso agora, porque no canal a gente já tem isso disponível. Mas assim, trocando em miúdos, o nosso aguardente ele é fruto desse interesse inicialmente pelo açúcar. A cana-de-açúcar, ela chega por aqui por uma estratégia fria e calculada, né, dos portugueses. Inclusive, eles se beneficiaram de uma forma muito mais à frente de todos os outros que tentaram explorar aqui, porque era tudo muito pensado, era tudo muito em cima de estratégia, e a chegada da cana-de-açúcar aqui não foi diferente, foi tudo muito mapeado, por isso que deu certo do jeito que deu. Basicamente para eles, óbvio, para os índios nem tanto, para os negros que foram arrancados da África muito menos, mas no aspecto geral, para a formação do Brasil, é um fato, é a nossa história, e deixou aí como, não digo presente, mas consequência, um dos melhores destilados do mundo, que é a nossa cachaça, e temos que ter muito orgulho de falar dela, consumir, obviamente, com responsabilidade, mas sempre trazendo, entendendo, não é chegar no bar e ficar pensando em história, mas assim, entender que faz parte da tua formação como um cidadão brasileiro, esse destilado. Espero que vocês tenham gostado, e o próximo vídeo vai ser ainda nesse pé, porque esse assunto não acaba tão rápido assim, e a gente vai esmiuçar até os tempos atuais, da cana-de-açúcar até o copo. Saúde!